Fala aí, pessoal, olá a todos. Vamos ver aqui a apresentação sobre: é importante dominar a língua portuguesa antes de aprender inglês? Então, é uma questão geradora de várias opiniões, diversas opiniões. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, e demais não vão conseguir opinar, vão ficar no talvez. Outros vão dizer depende, enfim. Quando essa pergunta é feita como se fosse assim, seguindo assim uma ordem, uma hierarquia, que se eu vou aprender um idioma, lá pode ser inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, e o que acontece? Aí, mas para eu aprender um idioma, eu tenho que dominar a língua portuguesa. Vamos lá. Vamos dizer, o que é mais assim relevante dizer é que não é a questão de você dominar ou não a língua portuguesa. Você tem que dominar a língua portuguesa, independente de você aprender inglês ou não, ou outro idioma. Porque quando você está na escola, você está lá, você entra lá na vida escolar, a criança lá entra lá começa a sua fase estudantil, lá no ensino, pré-ensino básico, depois ingressa para o ensino básico, que vai pegar o ensino fundamental 1, depois o 2, depois o ensino médio. Vamos dizer que se você está no seu país, aqui tá no Brasil, o nativo está lá no seu país, lá na Suíça, lá na Inglaterra, está na França, Itália, seja o país que for, você vai estudar a língua portuguesa, você vai estudar o idioma do seu país. E aí quando você entra aqui, quando você entra na escola e vai aprender a língua portuguesa, e a língua portuguesa ele faz parte do currículo, então você vai ter que aprender. Porque ele é obrigatório, ele é um ensino obrigatório de língua portuguesa. Né? Quando a gente fala que é obrigatório, é no sentido de ele fazer parte do plano de ação, ali do plano de curso, o plano da escola mesmo, o plano do sistema educacional brasileiro. Né? E a mesma coisa, um estrangeiro lá na Suécia, ele vai aprender a língua sueca, quer dizer, em questão de gramática, pontuações, regras de acentuação, como a gente tem aqui a nossa regra de acentuação, a nossa regra de ponto, vírgula, exclamação, interrogação. Cada país e outros países também ocorre a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Não tem uma diferença assim, muito assim em termos assim de quantidade, aliás, em termos de intensidade, porque se você aprende aqui a regra de pontuação aqui no Brasil, um estrangeiro lá na Polônia, vamos dizer, vamos citar outros países assim diferentes, né, para diferenciar um pouquinho. Na Rússia, ele está lá aprendendo, um estudante está aprendendo as regras de pontuação, de acentuação, né? Isso aí é regra de cada país, né? Então, o que acontece? Você aprende a língua portuguesa porque você tem que conhecer o seu idioma, você tem que conhecer todas as regras gramaticais, não colocando no sentido assim de ser obrigatório, de você, eu vou terminar a minha vida estudantil, eu não vou mais querer saber de aprender regra gramatical. Isso aí é a escolha de cada estudante, né? Isso aí vai depender do tipo de orientação que recebeu durante a sua fase toda, a sua fase infantil, na sua fase da adolescência, até terminar a sua fase estudantil, a sua vida de estudante, a sua vida escolar. Aí termina, não quero mais saber disso não, tudo bem. Só que acontece que quem vai fazer um concurso, uma prova que se trata de vestibular e outros concursos, isso aí quem quiser, aí vai ser a escolha de cada um.
de querer ingressar, de querer saber o que que vai escolher, o que que vai fazer na sua vida, em termos de profissão, vai entrar para a sua vida profissional, que já começa uma outra etapa, já fora da escola, e o que que você vai fazer? Aí você vai ingressar num ramo profissional aí, em que você vai ter que aplicar uma disciplina que você aprendeu na escola, né? Então, é a mesma coisa um comerciante, né? Uma pessoa que vai trabalhar num comércio, ele vai se envolver cálculos matemáticos, que vai lá aprender a fazer os cálculos, né, de preços, valores, lá preços, mesmo usando já todo o sistema computacional ali. Mas vai haver situações em que você vai ter que utilizar na hora de você for redigir algum texto, dependendo de onde você está trabalhando, onde você trabalha, se você vai trabalhar numa multinacional, numa empresa, num escritório, se você vai exercer profissões que exigem muita escrita, em que você tem que fazer domínio de interpretação de texto, como acontece, né, para quem trabalha com documentos, que você tem que fazer a interpretação, principalmente no ramo da comunicação, e você vai aprender a língua portuguesa. Então, tem que ficar bem claro é o seguinte: isso não é só para a língua portuguesa, mas para as outras disciplinas, como eu sempre falo nas minhas apresentações. Você vai aprender por aprender, e não vai aprender por causa de uma prova ou de um concurso. Aprenda os conteúdos que são transmitidos de uma forma que você não fique mentalizando que você precisa deles porque você vai fazer uma prova. Apenas estude, né? Aprenda por aprender. É muito difícil colocar isso na cabeça de algumas pessoas, que algumas pessoas, quando vai atingir já a vida adulta e não recebeu nenhuma orientação, não recebeu nenhuma conscientização, ou então recebeu a conscientização e a pessoa não quer acatar essas conscientizações. Ela ignora as conscientizações de que você está ali você está numa sala de aula e você está lá aprendendo as disciplinas escolares, e você tem que colocar na cabeça que você está aprendendo ali, porque a gente nasce de páginas vazias. Nós não somos iguais aos animais, em que você tem que e você nasce já com páginas completas. Quando um animal, diferente da gente, nós seres humanos, quando um animal já nasce ali, um filhote de um felino, ou de um filhote, né, de qualquer espécie ali, né, de qualquer classe de animais, ele já nasce pronto para executar o que vai fazer na natureza, o filhote ali, né? O único objetivo ali dos pais já adultos, né? Por exemplo, eu falo assim felino porque a gente vê tantas cenas que envolvem os leões ali, aí tem os leões que cuidam dos filhotes e as leões que vão caçar. Então o objetivo deles é só proteger o filhote. Aí quando o filhote atingir numa idade de 2 anos, 3 anos, já tem potencial para caçar, né? Diferente dos seres humanos, que o ser humano ele só vai ter potencial para exercer a sua autonomia a partir já da vida adulta, né? Com 18 anos, apesar já na fase de adolescência, 15, 16 anos, 17 anos, justamente essa fase. Eu vou até envolver também a idade de 14 anos até 13 anos. Então fica assim, a partir de 13 anos de idade. Então 13, 14, 15, 16, 17. Então essas idades que eu citei já são idades já apropriadas para o indivíduo já exercer uma certa autonomia. Ele já tem que logo saber o que ele quer. Ele tem que ver o que ele vai fazer na vida dele. Entendeu? E a gente fica, eu tanto estou falando isso, aí vão perguntar, mas o que tudo que você está falando aqui tem a ver com essa pergunta que é importante dominar a língua portuguesa antes de aprender inglês, né? Eu falo isso porque justamente você está ali
na escola, né, na escola, aí vai haver estudantes que querem ingressar na vida universitária, vão novamente estudar língua portuguesa, porque vai ter que, porque nos períodos seguintes o estudante já vai pegar disciplinas específicas e que vai ter que usar a língua portuguesa para você fazer uma redação, para você redigir, interpretar texto, porque a língua portuguesa, nós aprendemos a língua portuguesa com o intuito de de a gente desenvolver o nosso sistema neuronal. Você aprende a ler a língua portuguesa porque para poder as nossas conexões neuronais, para que os neurônios ali no cérebro, eles têm que ficar interconectados o tempo todo, né? Estão sempre desenvolvendo os nossos neurônios, o nosso sistema, o nosso desenvolvimento cerebral, para que você consiga compreender conteúdos de outras disciplinas. Então eu estou estudando língua portuguesa, não é porque assim, eu tenho que dominar a língua portuguesa para eu poder aprender inglês. Lógico que quando você domina a língua portuguesa, ele facilita o aprendizado, não só de inglês, como também de matemática, de física, química, biologia, sociologia, filosofia, tem a disciplina de arte, tem a disciplina de educação física, e que a disciplina de educação física e a de artes, elas complementam o trabalho da língua portuguesa. Então vamos dizer assim que a língua portuguesa, a artes e a educação física e a matemática são as disciplinas que mais se complementam entre si. Porque você também precisa da matemática, você aprende matemática para justamente fazer a mesma finalidade da língua portuguesa, de você desenvolver o seu cérebro. Eu estou aprendendo todos aqueles conteúdos ali de matemática para você desenvolver o seu cérebro. É isso que é. É tanto que quando você exercita tanto matemática, tanta interpretação de texto na língua portuguesa, e você, quando olha uma questão de matemática, de física, de química, de história, geografia, qualquer enunciado de questões de concurso, de vestibular, se você consegue interpretar, porque graças à língua portuguesa, à matemática, artes e educação física, porque a educação física ela contribui para o rendimento nos estudos, porque você está colocando o seu corpo para se movimentar, o seu aparelho circulatório está sempre em funcionamento, o coração ele bombeia mais depressa para mandar mais sangue e para mandar mais energia que vem dos alimentos. Você vê como é que está tudo está tudo conectado. Você está ali trabalhando com o seu corpo. A educação física é uma linguagem corporal. Então você está mexendo com o seu corpo para você mexer lá com o seu sistema circulatório para poder para que o sangue seja mandado de forma mais eficiente, com mais êxito para todos os órgãos do seu corpo, principalmente para o cérebro, que precisa de muita energia, precisa de muito oxigênio, precisa de muita energia que vem dos alimentos, porque ele vai trabalhar, o cérebro é o nosso órgão central e que ele tem que receber muita energia para poder trabalhar e mandar os estímulos, mandar respostas para todos os órgãos do nosso corpo, entendeu? Então é isso que acontece. Então não tem essa de você, porque eu tenho que dominar a língua portuguesa para aprender inglês. Eu falo que é lógico que você tem que dominar a língua portuguesa, né? Então você vê que fica às vezes meio confuso quando eu falo assim: é importante dominar a língua portuguesa? A resposta não é que seja importante ou não importante. Você estuda a língua portuguesa, você está no seu país, né? Então, você estuda a língua portuguesa, independente. Não é só, como eu falo, torno a repetir, não é só inglês, não é só por causa só do inglês ou de outro idioma. É para você dominar assuntos de outras áreas, seja qual for. Entendeu? Então, para você chegar no mercado de trabalho, para você aprender a mandar uma mensagem, nós usamos e-mail, nós usamos outras redes sociais, outros aplicativos de comunicação, e você redigir um texto e você enviar um texto para lá pro destinatário, e ele vai receber aquela mensagem ali. Tem que ser uma mensagem bem clara, bem concisa, bem coerente,
e porque o receptor ele vai ter que ler aquela mensagem ali, a mensagem tem que ficar clara para ele. Então, e você tem que aprender a redigir, entendeu? E é isso que acontece. Então é assim. Então, voltando aqui agora para a parte da língua portuguesa em relação ao inglês, que é o seguinte, né? Então vamos lá. O que acontece? Agora vamos ver aqui, né? Fiz aqui minha longa introdução, fiz ali uma breve introdução, breve não, né? Longa, né? E vamos ver aqui o que acontece, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui o que eu vou fazer. Pegar aqui, ó, vamos lá então. Vamos lá. Língua portuguesa, vamos lá. Então, se você está lá vendo a língua portuguesa, então deixa eu colocar aqui, ó, bem aqui organizado, ó, língua portuguesa, tá lá. Aproveitar até para fazer algumas revisões de língua portuguesa. Claro que não de uma forma bem assim, né, bem assim detalhada, né? Vamos fazer assim mas eu falando aqui, pode ser que, né, clareie, né, para algumas pessoas que já terminaram a sua vida escolar. É o seguinte, vamos lá. Quando você está ali aprendendo a língua portuguesa, ali, o que acontece? Vamos lá. O que você aprende na língua portuguesa? Quando você vai aprender a língua portuguesa para aprender inglês aqui, o que acontece? Vamos lá. A primeira coisa que se aprende na língua portuguesa aqui, já para começar a fazer a interpretação de texto, é você ter domínio da classe de palavras. Tá lá. É a classe de palavras. Nessa classe de palavras, aí alguns autores chamam de morfologia. Você está lá fazendo estudo da morfologia. Tá lá. Você aprende classe de palavras aqui. Então, na morfologia, você tem classe de palavras, aí você tem processo de formação de palavras e estrutura das palavras, né? Mas quando eu falo aqui classe de palavras, quando eu falo assim classe de palavras, eu falo também de classe gramatical. Então, eu vou colocar aqui, ó. Classe gramatical, pronto. Aí, se você vai lá perguntar para alguém, para qualquer pessoa, perguntar assim, o que é classe gramatical? O que vai acontecer? A pessoa não vai lembrar o que é. Alguns lembram, outros não. A classe gramatical, ela tem a ver com o quê? A classe gramatical, tá lá. O que você aprende? Uma primeira coisa que você aprende numa classe gramatical é o quê? É o substantivo. Sei lá, o substantivo. E quando você leva isso lá para o inglês, deixa eu botar aqui, ó, assim pronto. Quando você aprende lá no inglês, o inglês de substantivo é noun, né? Então você tem aqui substantivo, né? Eu vou até colocar aqui, ó, noun. É assim, ó, noun, né? Desse jeito aqui, ó. O substantivo em inglês é noun, né? Tá lá o substantivo. Quando você aprende ali o substantivo, uma vez que você aprende o substantivo ali, né? Quando você dá nomes a objetos, dar nome a pessoas, dar nome a coisas, então você fala aqui, né? Tá aqui no substantivo. Esse aqui é um carro, né? Tá aqui a miniatura. É um carro, é um automóvel, um carro. E no inglês é car, né? This is a car, né? Tá aqui, ó. This is a car, tá lá. E tá aí, ó. Então, substantivo. Aí, quando você aprende substantivo, o outro que entra aqui é o quê? Substantivo. Aí que são coisas. Agora você tem que qualificar aquela coisa. Você, por exemplo, chama... Isso aqui this is a car. Você vê qual é a cor do carro aqui. A cor do carro ele é verde. Então você qualificou o carro aqui. This car is green, né? Este carro é verde. Tá aqui, ó. This car is green. Tá aqui, ó. Então, tá lá. Então você qualificou o substantivo, né? That woman's beautiful, né? Aquela mulher bonita, né? Então você deu um adjetivo, uma qualidade a ela ali. Então, o que acontece? Então, se você qualifica o substantivo, é o adjetivo. É a mesma coisa do inglês.
Aí o inglês é adjective, né? No inglês ele é adjective. Tá aqui, ó. Aí tá lá, ó, você só pra gente, né? Tá vendo como é que é importante você ter a base? Tá lá. Adjective, tá lá. Então você tem aqui, ó, você tem um adjetivo, ó, substantivo, adjetivo aqui, né? Tá aqui. E o que acontece? Aí você vai adiante, né? A gente segue uma ordem aqui. Vamos supor que é uma ordem aqui, ela é essencial para você ter o domínio lá da classe de palavras. O que eu falo aqui? Isso aqui, tudo isso aqui que eu estou falando, que eu iniciei aqui, ele contribui para você aprender um idioma com mais facilidade, digamos assim, com mais rapidez. É por isso que é importante você dominar a língua portuguesa, por causa disso. E outra coisa, né? Quando você está assim, por exemplo, como eu estou fazendo aqui escrevendo, tá lá, eu poderia usar um aplicativo para você fazer toda a escrita assim, de uma forma assim digital, fazendo ali, pegando ali toda a tecnologia, né? Pois para substituir aqui a caneta e não, eu fazendo aqui a escrita manual. Vamos lá. Outra coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, que quando você está escrevendo, como eu estou fazendo assim, ele é uma forma também de você desenvolver o seu sistema de cognição, aliás, a sua cognição, ele aumenta o seu raciocínio lógico, né? Porque quando você está fazendo uma escrita manual, que tudo que você aprende, todos os conteúdos que você aprende, e você usando a escrita manual e não usando muito a tecnologia, o excesso de tela, tá lá? O que eu uso a tela aqui é para mostrar aqui, para fazer a apresentação. Uma única coisa boa, né, que veio para a gente compartilhar o conhecimento que cada pessoa tem para demais pessoas, né? A tecnologia aqui, o uso do aparelho, telefone, computador, tem tablet, né? Então tudo serve aqui para você transmitir tudo que o que você tem de conhecimento para as outras pessoas, né? Mas você vê que eu mantenho aqui, ó, eu faço aqui a escrita manual, porque tudo que a gente aprende, ele fica na nossa memória. O excesso de digitação, quando você digita, você só usa digitação e não usa a escrita manual, e você fica com excesso de digitação, tudo que você digita não vai para o seu cérebro, ele vai para o HD do seu celular, do seu aparelho, do computador. Aí demora a aprender. Algumas pessoas falam que conseguem aprender mais rápido com digitação, tudo bem, né? Enfim, e outras pessoas que não aprendem, eu falo, ó, usa muito a escrita manual. Aí algumas pessoas usaram a escrita manual e conseguiram aprender mais, mas isso vai de cada um, tá bom? Isso tem a ver com fisiologia do corpo, o tipo, vamos dizer assim, o seu grau, né, de intelecto, não sei se eu posso falar isso em relação a QI, enfim, mas vamos lá. Você tem aqui, ó, substantivo, adjetivo, e qual é o outro que aí logo em seguida o que você aprende, né? Uma vez que você aprende substantivo, adjetivo, aí que vem você aprender o verbo, tá lá. Você aprende aqui o verbo, tá lá. Então, se você está aprendendo inglês, né, você vai encontrar noun, você vai encontrar adjective, tá aqui. Porque noun, ali que você vai encontrar, é uma estrutura, né, que constrói ali gramatical no inglês para você formar uma frase, entendeu? Então, enfim, aí tem que pegar depois uns exemplos aqui que eu tenho, né, da estrutura aqui. Depois eu vou mostrar, vou pegar aqui um exemplos aqui, tá? Então, lá, verbo, né? Aí você tem o quê? Aí quando você tá lá aprendendo o verbo, então vamos lá. O verbo, aí deixa eu pegar aqui agora a caneta azul, vamos ver aqui, ó. Aí você tem assim, verb, né? Tá aqui, ó, verb, tá lá. É por isso que fala, verb to be, verb to have, entendeu? Aí dentro do verbo aqui, por exemplo, o que você aprende no verbo na língua portuguesa? Você aprende na língua portuguesa, tá aqui, ó. O que você aprende na língua portuguesa lá, em questão de verbo? Aí começa a ter as conjugações do verbo. Você tem o verbo que está no presente, aí você chama de present, né? Você tem o verbo que fica no pretérito,
Aí você tem aqui no pretérito, né? Pretérito, né? Aí eu vou botar assim pretérito perfeito, porque lá no inglês você aprende como simple past. Tá vendo como é que tem tudo uma ligação aqui, né? Então vamos lá. Presente, pretérito perfeito. Espero que eu tenha esclarecido quando eu falo assim que é importante dominar a língua portuguesa antes de aprender inglês. Novamente eu falo, não é que seja importante dominar ou não dominar, não é que seja importante, né? A questão não é ser importante ou não importante. Você tem que dominar a língua portuguesa, independente de aprender inglês ou qualquer outra disciplina. Porque você está no seu país, você tem que conhecer o idioma do seu país. Tem que frisar isso, que quando você frisa isso, a sua mente ela abre mais. Aí quando você vai aprender inglês, aí você aprende inglês de uma maneira mais rápido, entendeu? Então, o que acontece? Ó? Então, o pretérito perfeito aqui, ó, ele é simple past. Tá aqui, ó. Aí você tem, ó, simple past aqui, ó. Pronto. Aqui é o simple past, né? Tá lá. Aí você vai, aí aprende outros, assim, aí você vai, pretérito perfeito. Dentro do pretérito perfeito você tem o pretérito imperfeito, entendeu? Tá lá. E porque o pretérito perfeito no inglês, o verbo no inglês é a mesma estrutura do imperfeito com perfeito. Enquanto que por exemplo, a gente fala assim: eu estive lá. Eu estive, né? Tá lá. Agora, quando você fala eu estava, depende, se for eu estava no sentido vamos lá, de predicado nominal, é o estado em que a pessoa está. Por exemplo, depende, ó, eu estava triste. Eu estive lá do outro lado da rua, no sentido de localização. Então você usa I was. Por exemplo, I was, tanto o perfeito como o pretérito imperfeito, né? I was. Tá lá? Entendeu? Aí, então você tem aqui, aí você depois vem o quê? Vem o futuro, né? Tá lá, futuro. Aí tem futuro do presente, futuro do pretérito, né? Tá lá. Aí tem lá aí fala assim do modo indicativo, né? Tá lá, você fala aqui do modo indicativo. Então você tem presente, pretérito e futuro. Tá aqui, presente, passado e futuro. Tá lá. Aí você tem o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá? Mas eu coloquei assim, né, de uma maneira geral, para entender que quando você aprende verbo ali na língua portuguesa, aí quando você vai para aprender verbo na língua inglesa, tá lá, você vê que é muito semelhante aqui, tá bom? E aí tá lá. Aí você tem o que mais aqui? Deixa eu pegar a caneta aqui, ó, pronto. Agora vamos lá. O que acontece? Aí você vem aqui, ó, depois do verbo. Quando você aprende verbo, aí já fica mais fácil de você saber o que é um advérbio. Porque um advérbio é todo, né, um termo que se liga ao verbo aqui. Por exemplo, você tem aqui o advérbio, tá lá. Quando você aprende ali o advérbio, tá lá, tá o verbo. Dentro do verbo você aprende objeto direto. Aqui dá para colocar. Você tem objeto direto, tá aqui, ó. Tá lá. Você tem advérbio e objeto direto, né? E aqui no objeto direto, aí você tem objeto direto, né? E é porque se eu colocar objeto direto e indireto aqui, mas eu acho que eu posso colocar assim, tem objeto direto. Eu vou botar assim, tipo assim, ó, indireto, pronto, ó. Barra, tá lá, indireto aqui, ó, tá bom? Tá aqui. E o que acontece? Quando você aprende aqui advérbio, objeto direto e indireto, é porque, ó, aí eu vou colocar aqui, ó, bem aqui, tá lá? Eu vou colocar, é porque devia ter colocado desse lado aqui, mas também eu coloquei desse lado, né? Porque aqui do lado vai dar. Porque eu vou colocar uma palavra aqui que é a preposição. Tá aqui, ó. Tá aqui. Agora deixa eu escrever aqui, ó. Preposição. Vai ficar bem apertado aqui, mas dá para entender, ó. Pronto. Você tem aqui a preposição.
tá lá? Então, uma vez que você conjuga tanto o verbo, aí você já começa a aprender o que é preposição, advérbio e objeto direto e indireto, tá lá. Tá aqui, né? Aí, o que acontece? Uma vez que você aprende isso, tudo isso aqui, aí você já leva para uma outra direção aqui, ó. Você tem aqui o verbo, ó, eu puxei aqui, aí eu tenho que ver, que eu devia ter colocado assim um verbo apontado aqui, mas não tem problema não. É porque eu quero colocar a conjunção aqui, tá? Então, você tem aqui o verbo e você tem aqui a conjunção. Tá lá, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui é tudo assim improviso. Eu não planejo nada porque, né? Como eu já tenho aqui a base, então eu já coloco aqui, né? Mas na hora a gente vai escrevendo, porque a gente vai fazendo as divisões aqui. É porque eu quero colocar... tudo bem. Vou fazer assim, ó. O verbo é isso aqui tudo. Aí eu pego aqui, ó, essa parte aqui, ó. Eu levo aqui, ó. Pronto, eu vou fazer assim, ó. Vou até botar de outra cor, ó, e que a gente aprende. Vou colocar caneta azul. Conjunção, ó. Pronto. Olha lá, conjunção. Pronto. Aí você tem aqui a conjunção, tá? Enfim, tá aqui, ó, né? Então, é só para poder a gente ter a ideia aqui de como que quando você aprende a ler a língua portuguesa, tá lá, você aprende aqui para você dominar qualquer assunto, entendeu? Tá lá. Então, é isso que é importante. Então, aí quando você tem ali, aí eu vou pegar aqui, vou ver se eu pego aqui o exemplo de algumas estruturas aqui que tem na parte de conversational English, quando você tem a conversação. Então, vamos ver aqui, ó, na parte aqui de conversação, aí você tem aqui as estruturas, ó, por exemplo, aqui, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Aí você tem essa parte aqui, ó, de conversação. Ainda tem assim, ó. Ó, você tem aqui, ó, an, que é o artigo, ó, tá vendo? Não coloquei aqui. Porque assim, quando você aprende ali o substantivo, né, ele tem o artigo junto dele, como também tem pronomes, né? Então você tem a conjunção aqui. Então vamos lá. Eu posso fazer assim, tudo bem, eu posso botar aqui a classe gramatical, ó, tá vendo como é que é, ó? Você tem aqui o artigo, porque esses aqui são os principais, né? Mas aí, ó, você tem aqui o artigo, né? O, a, os, as, né? Uma, uns, umas. Tá lá, você tem aqui o artigo. Vamos ver se eu esqueci alguma... Ó, vou botando aqui, ó. Ó, porque eu vi aqui, ó. An, ó. Plus countable noun. Substantivo contável, né? Porque quando você usa, ó, para substantivos contáveis, ó. E tem os pronomes maior, né? E aqui countable noun, mais substantivos contáveis aqui, tá? E tá aqui, ó, por isso que eles montam essas estruturas aqui, ó. Those are my, your plus countable noun, né? Tá aqui, ó. Your plus countable noun, tá aqui, ó. Tá falando aqui, ó. Entendeu? Ó. Tá aqui. Esse aqui, those é pronome demonstrativo. Estes, aqueles. Estes, essas, isso, o isso no caso é this, né? This, tá lá. O this, ele é o plural de this quando se trata de estes, estas, estas. E those that é aquele, aquela. E those é aqueles, aquelas. Entendeu? Are, aí tá aqui, ó, a estrutura que forma pronome possessivo, ó, your, e substantivo. É por causa disso. Entendeu? Porque quando você está aprendendo língua portuguesa na classe gramatical, aí você olha aqui no inglês, ele facilita o seu entendimento. Aí a pessoa olha isso aqui, now countable, substantivos contáveis. Aí não vai nem lembrar o que é isso, o que é realmente o substantivo. Tá lá, né? Então, digamos que a língua portuguesa, ele facilita a sua aprendizagem. É isso que eu estou querendo dizer. Eu vou, aos poucos, esclarecendo mais, né? Então, é isso ó, que eu quis mostrar aqui, ó. Tá vendo? Ó, where, que é a parte de advérbio, porque isso aqui é advérbio de lugar, ó. Where, né? Where is your book? Onde está seu livro? Where is your book? Where is, aqui, ó. Nouns, substantivos no plural, ó.
Present continuous tense já é, ó, present continuous tense aqui, ó, tá vendo? Tá aqui, ó, que fala na parte que tá falando de gerúndio, né? Present continuous, que é o gerúndio, né? Gerúndio, tá aqui, ó, tá bom? Tá aqui falando, ó. Ó, que legal. Numbers, né? Ainda tem um numeral, ó, tá vendo? Então vamos botar mais aqui, ó. O que você aprende mais na classe gramatical, ó? Tá vendo? Eu fui olhar ali numbers e você aprende aqui o numeral, ó. Pronto. Ó, substantivo e tal. E você aprende artigo e numeral, tá lá. Viu como é que são? Como é que funciona toda a estrutura aqui, né? Ó, preposition, já coloquei aqui, ó, prepositions, né? Tá aqui, ó, past, simple past, ó. Esse simple past aqui é o nosso pretérito perfeito na língua portuguesa. Tá lá. Então é isso, ó, pessoal, entendeu? Então, ó, tá aqui, ó. Então tudo isso aqui, né? Olha como é que é importante você ter a base aqui, que é muito legal você saber essas coisas para você dominar e chegar ali em qualquer disciplina que você você domina tanto a língua portuguesa que, consequentemente, de uma forma natural, você consegue entender demais conteúdos, entende, né? Você consegue fazer as suas interpretações, expor suas opiniões de uma maneira mais clara, porque você aprende a língua portuguesa, principalmente, e o que é importante aprender língua portuguesa, aprender qualquer disciplina, qualquer uma que seja, né, é você fazer muita leitura, né? A leitura, ele é realmente a base de toda a aprendizagem de qualquer conteúdo, de qualquer disciplina, entendeu? Então eu tenho que sempre colocar, toda vez que eu vou falar do inglês, acaba envolvendo outros conteúdos de outras disciplinas, porque está tudo no mesmo conjunto, né, de compreensão. Você. E outra coisa, quando você está aprendendo o idioma, como eu havia falado numa outra apresentação que eu tenho, e já está postado aqui, já está postada essa apresentação aqui no Pro Espadoc English, é que quando você domina o inglês, né, ele ajuda você a desenvolver o seu cérebro, entendeu? Ajuda você a desenvolver, você ter desenvolvimento cerebral. Quando você aprende outro idioma, ele é bom para a saúde, ele é bom para a saúde neurológica, ele é bom para você, é bom para tudo, né? Seu sistema imunológico melhora, né? Quando você aprende a desenvolver o seu cérebro, quando você coloca seu cérebro para funcionar, sua cabeça para funcionar, o seu sistema imunológico também melhora muito, entendeu? Tudo isso está tudo envolvido, tem tudo uma conexão. É para a questão de saúde também, né? E você ter cognição, você desenvolver a sua linguagem verbal, enfim, você aumentar o seu grau de intelecto, entendeu? Porque o ser humano é assim, isso, o ser humano não nasceu para ficar parado, né? Tem que trabalhar a cabeça o tempo todo e trabalhar com o corpo o tempo todo, ouvir música, que você, quando está aprendendo inglês, é bom também ouvir música. A música também ajuda você a aprender diversas disciplinas, diversos conteúdos de outras disciplinas também. Tem tudo uma ligação, ok? Então tá aqui, pessoal, ó. Tá lá, ó. Foi dado aqui o recado, né? A mensagem aqui sobre essa apresentação. Uma apresentação, né? Eu considero valiosa muito, porque é isso que a escola precisa transmitir, né, para estudantes, não só a escola, mas também a universidade, falar tudo sobre isso, fazer uma palestra e falar tudo sobre isso, entendeu? Então tá aí, pessoal, tá aí. Espero que, né, essa apresentação sirva aí de referência aí para quem quer fazer uma palestra no auditório lá da escola, de universidade, para nível de conscientização, para o estudante se conscientizar. E, quer dizer, voltado para aqueles estudantes que querem realmente aprender, que querem realmente estudar, né? E alguns que não, por alguma razão assim, não conseguem estudar, não conseguem ver a educação, o ensino como algo importante. Então, vai servir para esse público também, e que alguns conseguem evoluir, entendeu? Enfim, nós temos que dar, né, todas esses variáveis pontos de vista. Tá bom, pessoal? Então, valeu, um abraço e até lá.